Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Radha Radhe Radhe Radhe, Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Haribol, 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 todas as glórias, os devotos reunidos. Que bom estamos aqui em mais essa aula, falando, né? Falando de Deus. Isso é incrível, né? Poder usar essa forma humana abençoada por Deus, que nos foi entregue com muito amor, para que nós tivéssemos essa capacidade de realizar a suprema personalidade de Deus, tanto dentro do nosso coração, como a super-alma, como Krishna, né, chamado Bhagavan, a pessoa suprema, e também realizar Krishna como essa energia, né, chamada energia impessoal, Brahman, porém dentro do contexto da visão mais alta. Esse Brahman também é Deus consciente agindo na forma de energia. Você também é uma energia de Deus, o Espírito. Então isso tudo é sensacional, você está integrado dentro dessa sabedoria. E aqui hoje, né, estamos dando continuidade aos ensinamentos de Prahlada Maharaja, desse livro incrível que é o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore védica. Então, o Srimad Bhagavatam, ele foi escrito, né, por Vyasadeva como uma compilação daquilo que se chama o Vedanta Sutra, que são os conhecimentos finais, né, de tudo que você pode perguntar aí na sua vida sobre os chamados mistérios do universo. Então esse Bhagavad aqui foi escrito, né, foi falado por Srila Vyasadeva, a pedido, né, de Narada Muni, que falou assim: Vyasadeva, Vyasadeva é uma encarnação de Krishna, que é a encarnação literária de Deus. E aí, mesmo depois que ele fez todas as escrituras, ele não se mostrava ainda muito satisfeito. Ou seja, apesar de todo o conhecimento sobre todos os assuntos que você imaginar dentro desse universo, serem citados por Vyasadeva naquilo que é chamado as escrituras védicas, em suas várias ramificações,
Mesmo assim, Vyasadeva não estava assim plenamente satisfeito. E aí Narada Muni apareceu, né? Narada Muni era o mestre espiritual de Vyasadeva. E Vyasadeva indagou, né? Por que eu estou insatisfeito, apesar de ter compilado todas as nuances de conhecimento possível? Sinto que falta algo, né? Então Narada Muni falou assim, é porque você não escreveu algo falando diretamente da suprema personalidade de Deus, expondo, né, os passatempos. Faltava isso, né, essa essência de Deus dentro de seus passatempos, de suas atividades, dentro da relação com seus devotos. E aí nasceu, né, essa formidável escritura, né, do Srimad Bhagavatam, onde temos histórias incríveis como essa, como de Prahlada Maharaj e de tantos devotos, de modo que, após compilar essa escritura, é como se ele fosse o suprassumo do conhecimento, porque é uma escritura que está falando diretamente de Deus e da relação com seus devotos, e fala do mundo espiritual, fala de todas as nuances relacionadas a Deus. Então ele é o fruto maduro da árvore do conhecimento védico. Por quê? Porque todo conhecimento que você receba na sua vida, em várias encarnações, vamos dizer assim, todo conhecimento, toda a erudição que você tem que finalizar na rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna, como é descrito no Bhagavad Gita, que é o último capítulo do Mahabharata. Então Vyasadeva já tinha falado também, o compilado, escrito sobre o Bhagavad Gita, mas mesmo assim precisava de um mapa. Tá, você se rende a Krishna, e aí, o que acontece? Então vem o Srimad Bhagavatam para suprir essa lacuna, para mostrar o que é Deus, quem são os devotos, como acontece essa estrutura de relações, de humores no mundo espiritual, e também os passatempos que acontecem aqui nesse universo, mostrando, né, o poder, o amor de Deus, os ensinamentos, os devotos, né, ensinando, mostrando todos os aspectos daquilo que se chama o serviço devocional nesse mundo. E aí, quando Vyasadeva compilou o Srimad Bhagavatam, então ele ficou satisfeito. Porque o Srimad Bhagavatam é a presença de Deus na literatura. Ele ficou satisfeito porque ele era a encarnação literária de Deus. E quando ele escreveu a literatura, que era a sua própria expressão encarnatória daquilo que se chama a literatura, ele imediatamente ficou satisfeito, porque ele conseguiu colocar o coração pleno dele naquilo que se chama o Srimad Bhagavatam, que agora, né, estamos aqui, pela graça de Deus, estudando, né, e adquirindo assim, tantas informações, além do que quando um devoto começa a falar o Srimad Bhagavatam, assim, Krishna também vem no coração e inspira e amplia esse conhecimento, e isso é formidável. Poder assim, ser um instrumento de Deus nesse mundo de uma maneira muito humilde, sem querer ir além, né, daquilo que é o interesse, né, da alma. Pode ser que muitas pessoas sejam dotadas do conhecimento do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, de toda essa estrutura védica, e que está usando isso com um falso ego, com pretensões segundas, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, poder, para ter um destaque no social e espiritual aqui no mundo. Porém, quando você compreende, né, que não é necessário ser alguém, você só tem que ser um instrumento de Deus, sem segundas pretensões. E aí esse conhecimento, essa inspiração vem de um modo puro no seu coração. Então essa é a beleza da consciência de Krishna quando presente numa alma que já não está vivendo assim completamente envolvida
nos parâmetros do mundo, né? Nessa programação do ego, e ele se torna o servo eterno amoroso de Deus e passa a explicitar esse conhecimento de uma maneira bem simples, que é o que Prahlada Maharaja estava fazendo aqui, falando para crianças que estavam, né, ao mesmo tempo aprendendo as lições do mundo material. De modo que isso dá um insight de que, sim, podemos aprender as coisas do mundo material, uma profissão, ou uma habilidade no esporte, ou científico, ou religioso, isso aí não tem problema. O problema é quando você não tem esse conhecimento que faz com que você tome essa atitude de se render aos pés de lótus de Deus. Porque isso que é realmente o que você tem que fazer. O resto vem como um desabrochar dos seus talentos, dos seus poderes divinos, já que você é uma parte integrante de Deus. E tudo isso vai surgir a partir do momento que você está integrado em amor com Deus no seu coração, dentro dessa forma humana de vida. E isso é maravilhoso quando você consegue usar essa forma humana, sem o falso ego, com o espírito nesse sentimento amoroso, né, com Deus, deixando que ele passe, através da sua voz, esse conhecimento e essa criatividade, né, do texto que é falado, sem interpretações. Sem interpretações. Você só tem que repetir o que Deus falou. Ninguém pode se destacar especulando em cima do conhecimento espiritual. Assim como Krishna, ele fala no Bhagavad Gita, eu sou Deus, você tem que se render aos meus pés de lótus. Aí a pessoa pode especular, não, Deus ele é impessoal, mas lá no Bhagavad Gita ele está falando que é uma pessoa, mas Deus não é uma pessoa, ele é impessoal. E aí Arjuna, no capítulo 12, para tirar essa dúvida, ele fala, Krishna, a gente tem que adorar você como uma pessoa ou como uma energia impessoal? Qual é a parte superior dessa adoração? Então Krishna logo, né, no segundo verso, fala que tem que adorar ele como a pessoa suprema. Quem é que está inventando que Deus é impessoal? De modo que isso aí, né, estabelecendo assim, que em última análise Deus é impessoal. Então Deus ele tem uma energia impessoal, é um dos aspectos dele. Mas ele mesmo, como a causa desse aspecto impessoal, é Krishna. Assim como o sol e o brilho do sol. Então o cara fala assim, o brilho do sol que é a causa e o sol é uma manifestação. Aí vai assim, não, o sol que é a causa, o brilho emana do sol. A prioridade está no sol. Dando esse exemplo, essa analogia. Porém, o brilho e o sol são a mesma coisa, porque o brilho ele emana do sol, mas a causa mesmo é o sol. Assim também Krishna e a sua energia impessoal, que é chamada Brahman, existem. Porém, Krishna fala assim, mas você não pode ficar estacionado na realização Brahman. Você tem que ir mais um pouco e ir para a realização daquilo que eu sou, Krishna, a suprema personalidade de Deus, que estou expandido agora e habitando o seu coração junto com você, nessa forma chamada Vishnu. Vishnu quer dizer onipenetrante, né? Onisciente, onipotente. Então, no coração de cada alma que está tendo a experiência de despertar amorosamente para Deus, né, nessa forma humana, tem como companheiro, como amigo, como bem-querente, a suprema personalidade de Deus que está ajudando, né, nesse processo, através da sua misericórdia, a partir do momento que você se rende a Deus. Essa é a condição aqui nesse mundo material. No momento você está rendido à Maya, que é uma energia de Deus também.
Porém, Krishna, no seu coração, fala, você tem que se render a mim. Aí depois ele fala assim, Samahatma Sudurlabha. Tal grande alma nesse mundo é muito rara, porque tem essa concepção impersonalista. E é isso que Srila Prabhupada veio combater. Assim como uma concepção do vazio, né? Que às vezes é falado em outras filosofias, ou que Deus é um vácuo quântico, essas coisas assim, né? Porém, você pode entender que Deus também tem, Deus é esse vácuo quântico, porém esse vácuo quântico tem uma origem. E essa origem é a forma pessoal absoluta, não é um corpo material que Krishna tem. Ele é a pessoa absoluta. Compreende? Com o nosso intelecto, nós não vamos entender isso. Porém, a partir do momento que você se rende a Deus, os seus aspectos superiores de entendimento, que já estão além do intelecto, consegue compreender isso muito bem. É como se fosse uma revelação. Voltando àquele exemplo que a gente sempre dá da pessoa que tem olhos e da pessoa que é um cego, né? Então você fala das cores, fala de tudo, mas ele não pode entender. Só quando ele abre os olhos que ele vai entender o que você está falando. Esse abrir os olhos significa que você se rende a Deus, você purifica a sua mente, né? Limpa o seu coração de todos os anartas, de todas as deficiências que temos aqui, de bloqueios, né? De ervas daninhas que impedem a gente avançar espiritualmente. E nesse momento, Krishna se revela. É um abrir de olhos, né? O despertar espiritual é um abrir de olhos e você começar a ver Deus em tudo. Então você fala, Deus é o Brahman, Deus está no meu coração. Quando você entra em meditação, Deus, ele é Krishna, essa forma revelada, e você vai compreender isso pela revelação de Krishna no seu coração. A expansão dele, Vishnu, revela para você a base da qual ele está se manifestando funcionalmente aqui nesse mundo material, te acompanhando, né, nesse processo encarnatório de aquisição de formas, para sua consciência finalmente entrar nesse estado sublime de percepção, já em percepções puras, né? Para você compreender aquele que é o mais puro Deus, você tem que tentar enxergar com os olhos de pureza. Só que esses olhos de pureza não são esses olhos, né? Mas posteriormente esses olhos também vão enxergar, mas é os olhos do espírito. Com os sentidos espirituais você consegue captar a realidade divina e isso vai aumentando cada vez mais. É infinito a descoberta do divino. Porém, se temos essa base da pessoa suprema, entendemos quem ela é, podemos contemplá-la através dos seus passatempos. No Bhagavatam, aqui no caso dessa história, Krishna se manifestou como Nrsimhadeva, essa metade humana, metade leão. Então Deus tem infinitas formas de manifestação em passatempos com seus devotos. E lá no canto 10 do Bhagavatam, né, ele manifesta seus passatempos como Krishna. E o legal é que você vai estudando todo o Bhagavatam e você vai entendendo como é que Deus ele aparece para os seus devotos. Entendeu? A sua consciência consegue se integrar aos passatempos de Deus. E é isso que Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, ele está explicando, que nessa era de Kali Yuga todo mundo tem que cantar o nome de Deus, que é a forma de purificar a mente, né? Limpar o coração da programação de um sistema demoníaco e não espiritual, e ao mesmo tempo também ele tem que imergir a sua mente nos passatempos de Deus para entrar nessa ressonância energética na qual, quando você abandonar esse corpo já ciente, né, já imerso no entendimento completo desses passatempos, tendo já Krishna se manifestado em revelação no seu coração,
e você purificado de mente e de coração, após o abandono desse corpo, você já vai em corpo espiritual para Vaikuntha Loka Dhamma, o mundo espiritual, onde o planeta central é Krishna Loka. E Krishna se situa em Vrindavana, lá no planeta Krishna Loka. Loka, né, planeta de Krishna. E todos os outros planetas Vaikunthas são derivações desse planeta central, planeta absoluto, tá? Não dá para explicar aqui. E tá tudo bem. Quem tiver em Krishna Loka ou nos planetas dos arredores, às vezes você tem atração por Nrsimhadeva, por exemplo. Para lá do Maharaja, por exemplo, ele é um devoto de Nrsimhadeva. Então, para lá do Maharaja, está vivendo, né, em Vaikuntha com Nrsimhadeva. Ele é um servo amoroso, né? E Vishnu, na forma de Nrsimhadeva, tem esses passatempos com o Prahlada Maharaj. E aí você vai caminhando nesse sentido de compreensão. Então, na aula passada, eu falei os versos 20 a 23, porém não falei o significado de Srila Prabhupada. E conforme o nosso trato aqui, eu não vou deixar passar nenhum verso sem eu citar aqui o significado de Srila Prabhupada e a gente poder ir comentando, né, em cima, porque imagina, Srila Prabhupada, Prahlada Maharaj, tudo devoto puro, mandado por Deus para fazer os passatempos nesse mundo, dentro de suas especificações e pela vontade de Deus. Tá? Então, Prahlada Maharaj teve uma atuação, e Srila Prabhupada ele veio aqui nesse mundo, amando de Krishna, para iluminar os países do Ocidente, ensinando, né, toda essa ciência da consciência de Krishna, manifestada por Chaitanya Mahaprabhu, e ele veio também erradicar essa ideia do impersonalismo e do niilismo, mostrando que há algo a mais do que isso, de você se situar nesse vazio, ou tudo, né? O vazio, ou tudo é o vazio, esse tipo de consciência você erradica também, e assim também o impersonalismo, mostrando que sim, é possível realizar Deus nesse aspecto impessoal, porém o aspecto de realizar Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, a pessoa absoluta, é o aspecto mais elevado e é o que vai satisfazer completamente o espírito que está aqui tentando entender todo esse mecanismo de rendição a Deus através da sabedoria e do amor, para que finalmente, após o desenlace dessa forma humana, desse corpo material, ele possa se estabelecer no seu lar original, na sua morada eterna, que é a Vaikuntha Loka Dhamma. Toda essa existência material aqui, com todos os seus universos, ele está dentro de uma energia chamada existência material. Essa existência material, ela está dentro da existência espiritual. Mas essa existência material é uma modulação da consciência de Deus para dar um certo tipo de experiência para nós que estamos aqui. Porém, nós sabemos, tem um mundo espiritual. Se eu quiser continuar aqui nesse mundo, tudo bem, eu caminho sem desejar Krishna, sem desejar voltar ao mundo espiritual. Mas se eu quero voltar para Deus, então o próprio Krishna, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada, todos os mestres, né, oriundos dessa ciência da Bhakti Yoga, do cultivo do amor por Deus, vem nos ensinar. Então você tem que se render a Deus que está aí no seu coração. Por isso fala, em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Aí a pessoa materialista, né, que tem um interesse, joga, né, interessadamente com Deus, vai falar assim, vou buscar essa coisa espiritual, porque se eu encontrar o reino de Deus, eu vou ter o acréscimo material, então eu vou ter tudo que é material. Então essa é a consciência do materialista. De modo que um espírito sincero, ele entra no reino de Deus,
nessa condição de devoto puro, e o acréscimo é o sagrado, é o amor, né? É o serviço devocional. Você vê que no Bhagavatam, os devotos, né? Krishna aparece para eles, eu vou te dar, o que você quer? Qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar, desse mundo material. Aí o devoto fala assim, eu não quero nada, eu só quero um serviço devocional. Só quero servi-lo com amor. Isso é bem-aventurança, Ananda. E naturalmente, se você está com Deus, você tem o poder de cocriar tudo que é material nesse mundo, mas você não se encanta mais, você não tem esses desejos, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Você fala, não, eu quero ser um servo cada vez mais útil para Deus nesse mundo. E quero um dia poder estar com Deus no mundo espiritual, na presença, né, pura dele, face a face com Krishna, participando dos passatempos de Krishna, ou com alguma expansão de Deus nos planetas Vaikunthas. Você que estabelece o seu destino. Tudo está acontecendo aqui e agora. Não é questão de você abandonar, pensar, mas lá na frente vou abandonar o corpo. Ninguém abandona. Você já é o que é eternamente, um devoto puro de Krishna. Você só tem que viver isso. E não, um dia eu vou ser um devoto puro. Esse um dia eu vou ser um devoto puro é o falso ego que está falando. De modo que o segredo de tudo é erradicar esse falso ego. Esse eu falso é que cria essa possibilidade de um futuro espiritual, de uma futura iluminação. E quando você entende que você já é livre, você já é iluminado, você é uma parte integrante de Deus, você é Deus em ação, né? O Deus minúsculo em ação, com todas as qualidades e poderes de Deus, com toda a maestria nesse mundo, você simplesmente se estabelece na sua posição como servo eterno amoroso de Deus, e a vida vai seguir, né, de uma forma completamente diferenciada das pessoas até que estão cultivando uma vida espiritual, com boas intenções, com talvez assim, um interesse até real, mas ela não abandona esse falso ego. Por isso Krishna vem e fala, abandona essa dualidade, se estabelece na sua condição real. Depois ele também diz, Krishna, abandona todas as religiões. Né? As religiões estão ensinando você a se religar com Deus, mas você já é ligado eternamente com Deus, não tem como desligar. Porém, elas funcionam dentro de um tempo necessário, enquanto você está vivendo ali no falso ego e precisa de uma base, de algo, de uma instituição que te dê essa capacidade de estar associado, ou no meio, né, que faça acionar essa energia para algo mais sagrado, misterioso. Aí tem as yogas, tem as práticas de magia, de conhecimento, tudo isso, de meditações, tudo isso vai trabalhando, né, o ponto que você vai chegar de serviço devocional puro nesse mundo. Por isso que Krishna, antes de falar o capítulo 7 a 12, ele descreve todos esses processos que são interessantes também, né, dentro do contexto da evolução da consciência, para você alcançar um nível mais assim espiritualizado, mesmo que seja dentro daquilo que é o falso ego. Porém, vai chegar uma hora que você tem que se render aos pés de lótus de Deus, abandonar esse falso ego e entrar na sua natureza pura, de ser eternamente um servo eterno amoroso de Deus. Mas aí, quando você está no falso ego, tem toda aquela intelectualidade, toda aquela mentalidade, comparações, né? Estudo de religiões comparadas, você tem as suas opiniões, os seus ideais com cada filosofia. Isso se expande também na área política, na área econômica, na área social, na área familiar, na área
científica. Compreende? Com uma única cartada você pode eliminar todo esse esforço, vamos dizer assim, que é inútil, né? Se você não compreende isso que eu estou falando aqui. Então, se você realmente aceita Krishna, Chaitanya, o santo nome, e se rende, né, ao Bhagavatam, a Deus, né, com sinceridade, ou seja, quando você encontra o reino de Deus realmente no seu coração, a verdade, né, a verdade suprema, que está aqui, agora, você atinge a sua verdade, já que você é parte dessa verdade suprema. Prabhupada dava o exemplo assim, se você quer se ver, você tem que se colocar embaixo do sol. Né? O fato de você ver o sol, automaticamente você se vê. Então, o fato de você se render a Deus, automaticamente você se compreende espiritualmente. Tá? Então, a vida humana é um sacrifício, um ofício sagrado, onde você usa dessa sabedoria e desse amor para expandir a sua consciência, onde você vai chegar num ponto onde Krishna, Vishnu vai se revelar para você. Naturalmente, de forma natural. Você já sabe o que você é. Só precisa tirar a mente, né, inimiga, que inimigo se compõe dessa programação desde quando você nasce até quando você tem que abandonar esse corpo, ou quando você morre, né, vamos dizer assim, considerando o corpo. Então você tem que sair dessa programação e se situar aqui e agora. Não tem a questão lá do futuro que você vai entender isso, não. Você tem que se render e deixa que Deus vai se revelar. Canta todo dia sua japa, Hare Krishna, Krishna. Canta, e você vai entender as coisas. Né? É igual, abra os olhos, né, que você vai entender as cores, as formas. Não adianta você tentar compreender isso intelectualmente. Você está com o olho fechado, a forma através do tato, né? Pode ser interessante, mas o interessante é você abrir os olhos e ver diretamente. Pratyaksha. Você vê diretamente o divino. Certo? Então, aqui vamos falar o significado do verso 20 a 23, capítulo 6, canto 7. Significado Srila Prabhupada aqui. A suprema personalidade de Deus está presente não apenas como a superalma de todas as entidades vivas. Ao mesmo tempo, penetra tudo na criação inteira. Ele existe em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Está no coração do Senhor Brahma e também no âmago do coração do porco, do cachorro, das árvores, das plantas e assim por diante. Ele se faz presente em toda parte. Está não apenas nos corações das entidades vivas, mas também nas coisas materiais, inclusive nos átomos, prótons e elétrons, que são pesquisados pelos cientistas materiais. Então, essa primeira parte da fala de Srila Prabhupada aqui, como um devoto puro, né, que já está vivendo em Krishna, e o próprio nome Vishnu significa que Deus é onipenetrante, onipresente, onisciente, onipotente. Então Deus, ele está em tudo, não existe assim. A ideia aqui dessa fala, a gente vai repetir de novo, para expandir a sua consciência, é que não existe Deus e outra coisa. Tudo é Deus. Só que Deus se manifesta em aspectos de relação. Então você se relaciona com a energia de Deus, você se relaciona com a presença de Deus localizada, que entra
no coração de tudo, inclusive nos átomos, né, nos objetos materiais, nas pessoas, nas plantas, em tudo aquilo que tem uma consciência de experimentação. E também Deus tem esse aspecto de Krishna Bhagavan, situado no mundo espiritual, que é a ideia final, a meta suprema de todo espírito que está aqui nesse mundo material buscando essa compreensão de Deus. A meta final é você se render aos pés de lótus de Krishna, tá? Então aqui Prabhupada está falando, né? Não é que Deus vai ficar no coração de uma entidade viva, suprema, assim como Brahma, o criador do universo, e não vai estar no coração de uma formiga, de um porco, de um cachorro. Só que Deus é neutro, isso que a gente tem falado aqui. Ele acompanha a alma nas formas sem interferir. Porém, essas formas materiais são também gerenciadas dentro dessa estrutura da energia de Deus por devas, né? Devas são seres superiores que aqui dentro de cada espécie, nesse mundo material, está gerenciando o desenvolvimento. Por isso se fala que os animais têm o quê? Consciência de grupo, né? O animal ele é instintivo. E isso é necessário no início do desenvolvimento da mente. Até que você chega nessa forma humana e sua mente está calibradinha, porque você já passou por várias formas, e essa forma tem a bênção de você estar ouvindo isso que a gente está falando agora e se autorrealizar. Então tem que entender a importância da forma humana. É uma bênção você estar aqui. Tá? Não pensando assim, eu estou aqui na forma humana, mas o meu próximo estágio é o estágio de anjo, depois de arcanjo. Então você não tem que pensar assim, você tem que pensar que na forma humana você pode se libertar completamente e voltar para o mundo espiritual e não ter que passar mais bilhões de tempo, vamos dizer assim, né, dentro da estrutura da existência material, até chegar num ponto lá perto do Senhor Brahma, onde após a dissolução desse universo material, você volta para Vaikuntha Lokadama. Precisa esperar esse tempo todo. Então a forma humana é abençoada nesse sentido, que em pouco tempo, 100 anos, né, você pode realizar o divino. Por isso Krishna, né, Chaitanya Mahaprabhu vem a essa humanidade, vamos dizer assim, e nos dá essa canja, né? Essa misericórdia. Vamos lá, cantem o santo nome, despertem, sejam felizes. Vamos lá, não deixa para depois. Sai do encanto da energia material. Abandona, né, essa mente louca que quer ficar só experimentando prazeres, gozos materiais, querendo se estabelecer de alguma forma, né, como o falso ego nessa estrutura material. É isso que está acontecendo com 99,9% das pessoas que estão aqui. Daí Krishna fala, é muito raro uma alma que simplesmente entendeu isso e se rende a mim. E manifesta a natureza da devoção pura. Qual é o problema? Você acha que você não pode atingir essa realização? Precisa de alguém para te ajudar nesse sentido? Então, quem vai te ajudar sempre é Deus dentro do seu coração. Pode ser que Deus se manifeste em algumas pessoas para te falar o essencial dessa autorrealização, mas é você que vai se autorrealizar. Ninguém vai te salvar. Não tem essa coisa de salvar. Salvar quem? O falso ego é que pensa em termos de salvação e de prisão, porque ele está, né, ele que está gerenciando essa maia, a sua própria maia. Mas aí quando o espírito entende que ele está se iludindo, que ele entrou num auto-engano de se identificar com a energia material, porque ele recebeu essa informação, essa sabedoria, imediatamente ele abandona essa concepção. Ele faz uma desprogramação, não mais se envolvendo
com os apegos materiais. E aí ele se situa o quê? Na consciência espiritual. E aí começa a verdadeira história da vida de um espírito dentro daquilo que é pretendido nessa forma humana que Krishna nos deu tão amavelmente para nós nos libertarmos completamente dessa concepção errônea da existência material, que muitas vezes em sua maioria é negativa, né? Caótica, cheia de ansiedades, problemas. E a gente vai mantendo isso aqui, tentando, né, ficar da forma mais confortável possível, porém é sofrimento o tempo todo. Como nós falamos numa aula passada, a felicidade desse mundo material nada mais é do que um momento de alívio do sofrimento material. Então o alívio do sofrimento não é felicidade, mas você encara como felicidade porque te deu, né, um prazer, um gozo, mas na estrutura geral, né, estamos vivendo em Mrityuloka, né, no mundo da morte. Todo mundo está fugindo da morte, procurando viver um personagem nesse mundo que está sempre ocupado em milhões de coisas, isso é o modo da paixão, ou então simplesmente ele nega Deus, é um ateísta, isso é o modo da ignorância, fugindo, né? Fugindo, assim, com medo de realizar o divino, ou seja, o falso ego, a mente com medo de perder o poder. E não é assim, o espírito é que manda e acabou, certo? O espírito é que manda na mente, a mente tem que ser fiel, tem que ser serva do espírito. E Krishna vem nesse planeta para falar isso, é só ler o capítulo 6 do Bhagavad Gita, né? Dhyana Yoga, a yoga da meditação, onde você tem que colocar a sua mente no prumo. Para aí ele entra no capítulo 7 em Bhakti Yoga, porque você não pode ir para Bhakti Yoga se sua mente estiver instável, se sua inteligência estiver apagada, sem discernimento, que só é possível discernir com a assimilação dessa sabedoria. Então aqui Prabhupada está falando, átomos, prótons, elétrons, essa vitalidade, né, que esses elementos básicos têm para constituir toda a manifestação, essa possibilidade dos átomos se manterem, né, unidos. Então, por que meu corpo aqui não se dissolve? Né? Por que os átomos que compõem esse corpo mantêm tudo unido, certinho? Né? A minha consciência aqui, a minha mente aqui, mantendo essa forma, pensamento, chamado corpo humano. Então, Deus está no coração, Ele está fazendo tudo isso. E você só está executando a tentativa de sair dessa questão material. A não ser que você se perca no falso ego, e aí Deus fala, bom, tudo bem, se você não quer se render a mim, eu já falei, tal, então você segue encarnação após encarnação até você compreender, tá? Então, Prabhupada continua. O Senhor está presente sob 3 formas, que acabamos, né, de falar aqui. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Porque encontra-se em toda parte, é descrito como Sarvam Kalaidham Brahma. Vishnu está acima do aspecto Brahman. Aqui é a questão, né? Bhagavan, em primeiro lugar, o Senhor Krishna, isso é revelado. Depois Krishna se expande como Vishnu, esse segundo aspecto é inferior, né? Vamos dizer assim, uma linguagem técnica dentro do plano absoluto, mas Vishnu é Krishna mesmo, não tem diferença. E depois o Brahman. O Brahman é o inferior. Entendeu? O Brahman é só o brilho de Deus. Mas a causa é Krishna. Então o brilho do Senhor Vishnu dentro de um universo específico é que está dando possibilidade a todas as manifestações nas quais nós, entidades vivas, estamos fazendo esse jogo aqui nesse mundo, por algum motivo,
Não precisamos saber isso, a gente vai saber depois. O que importa agora é que você compreendeu isso, que você está nesse jogo e que você tem que ir para a atmosfera espiritual. Sair daqui. Tá? Então, Prabhupada diz: o Bhagavad Gita confirma que Krishna, através de seu aspecto Brahman, é onipenetrante. Mayatatam idam sarvam. Mas o Brahman depende de Krishna. Brahmanohi pratistaham. Sem Krishna não existiria Brahman e Paramatma. Então olha só como é complexo isso. Krishna tem 3 aspectos, mas esses outros aspectos, Vishnu e Brahman, são Krishna. Então, se não tivesse Krishna, não teria esses aspectos. Compreende como é simples entender? Tudo é Krishna funcionalmente acontecendo, gerenciando. É um modelo amoroso de Krishna de se expandir, de criar cada vez mais entidades vivas, que são ele mesmo, né? Para ter um relacionamento com ele que vai expandir a energia feliz e de amor dele. Agora, como é que você vai compreender isso com o seu intelecto? É impossível. Então, o ideal seria viver esse amor divino, em vez de ficar tentando compreender coisas que você não vai compreender. Eu lembro de uma pessoa que falou que a vida não é um enigma a ser resolvido. A vida é um mistério a ser vivido. Então você tem que viver Deus, não viver tentando compreender Deus. Lógico, você recebe essa sabedoria, você ouve aulas como essa, mas se você não vive a realidade divina, a verdade que você é, a verdade suprema que Deus é, tudo que você adquire nesse mundo é inútil. Como dizia Srila Prabhupada, a pessoa que tem muito conhecimento religioso, espiritual, é um erudito, mas que não realizou essa verdade no coração dela, é como um burro de carga intelectual. Tá? Imagina um burro, né? Com aquelas cestas de conhecimento, mas é um burro, ou um tolo, né? E já um devoto que é analfabeto, não tem nenhum conhecimento assim exagerado, tem aquele conhecimento, ele entendeu, né, que Krishna é Deus, ele se rendeu a Deus simplesmente com aquela fé. Então essa pessoa, em termos espirituais, é muito mais elevada do que aquela outra pessoa que tem todo o conhecimento do planeta. E isso aí aconteceu até com Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele tinha todo o conhecimento filosófico, porém, quando ele começou a cantar o Santo Nome, ele realizou Deus, porque ele mesmo era Deus, mas ele criou esse passatempo. Ele simplesmente só falava de Deus, já não ficava mais debatendo filosoficamente com várias pessoas. Às vezes debatia só para mostrar que ele era Deus, né? Que não tem ninguém aqui na Terra que se intitule o mais sábio. Então ele chegava e simplesmente derrotava seu oponente brincando. Mas não estava interessado nisso. Ele estava interessado simplesmente em mostrar o seu exemplo de que um devoto puro de Krishna é um ser muito feliz, está sempre embriagado de amor por Deus. E é esse ponto que nós temos que chegar, né? Viver no amor de Deus e não tentar entender o amor de Deus. Como é que você vai entender o amor de Deus se você não vive no amor de Deus? E isso é muito sério, porque você fala assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que despertar o amor de Deus no meu coração, que já é uma realidade natural do Espírito, né? Que se manifesta também nessa forma de Ananda, bem-aventurança. Então eu tenho que manifestar esse amor, e para isso eu tenho que fazer uma prática espiritual, que é para isso que sua forma humana é criada, para fazer esse sacrifício de se render aos pés de lótus de Deus. E aí as coisas acontecem. Ninguém tem que te falar nada que é assim, que é assado. Você vai sentir isso. Certo?
Então, o Prabhupada está falando aqui, sem Krishna não existiria Brahman e Paramatma. Portanto, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, é a última etapa em que se pode entender a verdade absoluta. O Prabhupada confirmando, né? A última etapa é Krishna. Embora como Paramatma, a superalma, né, como ele está localizado em nosso coração, ele esteja presente no âmago dos corações de todos, não obstante, ele é único, quer na forma individual ou como o Brahman, essa energia impessoal onipenetrante. Tá? Então, embora Deus seja único, seja só Krishna, ele está presente nas suas manifestações de superalma e Brahman. Entende isso? Tem que aprofundar. Tem que aprofundar isso. Por isso que você vai se render aos pés de lótus de Krishna, automaticamente você se rendeu aos pés de lótus de todos os Vishnus e se rendeu também ao Brahman. É automático. Isso, você não tem que falar, não, Krishna é uma coisa, Paramatma é outra e o Brahman é outra. Não, tudo é Krishna. Mas quando você se rende a Krishna, essa é a etapa onde você vai realizar tudo de uma vez só. Agora, se você é um impersonalista, fica só no Brahman, ou se você é um yogi, místico, fica só na superalma, você não realiza Krishna assim. Então você tem que entender quem é Krishna. Se você se rende, se devota a superalma ou a Vishnu, você tem que entender da onde Vishnu surge, o que ele é. E o Brahman também. Eu quero me fundir no Brahman, eu sou Deus, eu vou entrar nesse modo da realidade, do amor, da verdade, né, nesses sentimentos, porém você tem que entender de onde está vindo isso tudo. Então tem uma causa suprema, Bhagavan, Krishna. Então esse verso aqui, nossa, esse significado aqui é incrível, né? Está revelando aqui, em última instância, quem é Deus e as suas derivações para executar passatempos aqui, tanto nessa existência material, lá em Vaikuntha Loka também tem os aspectos Vishnu, né, Narayana, Lakshmi Narayana, e o Brahman, que representa essa energia de Krishna, seja na manifestação daquele que é chamado mundo espiritual, como esse mundo chamado material, que é a existência material dentro da existência espiritual. Tudo Deus está modulando frequencialmente, vibracionalmente, os átomos, né, espirituais, os átomos dimensionais, tudo Deus que está atuando, que está fazendo acontecer. O poder de Deus é absoluto. Nós não podemos entender isso. Podemos usar o poder e a vontade de Deus para sermos, né, felizes, bem encaminhados nesse mundo. Então seja feita a vontade de Deus, assim como no céu, como na terra. Tanto no espírito, como na mente, como nas emoções, como no corpo, como na energia. Aí tem que atuar assim, tirar esse falso ego. Tira o falso ego, tira o serviço à Maya, à ilusão, e começa a servir os pés de lótus de Deus. Quem é Deus? Krishna. Onde está Krishna? Krishna está dentro do seu coração, como Vishnu, e Krishna também está presente nessa energia na qual nós temos esse poder de co-criar com Deus, aquilo que se chama a manifestação da nossa vida. Compreende? Aí tudo está incluído Krishna, tudo é Krishna. E quando você se torna um devoto puro, você vive em Krishna com os olhos reais, vendo tudo, tá? Então isso que é o que nós temos que fazer. Então Prabhupada está falando aqui, né? Embora como Paramatma ele esteja... ele é único, Krishna é a causa suprema. E os devotos que se renderam à suprema personalidade de Deus podem compreendê-lo e sabem que ele está presente dentro do universo e dentro do átomo.
Andantarashta paramanu chayataraistam. Então Deus está presente dentro do universo, porque Ele é a alma do universo, assim também quando Ele está presente dentro de cada átomo que representa, né, esse aspecto Brahman. Átomos espirituais, átomos materiais, não importa a densidade, mas tudo se origina do Brahman, compreende? O nível de manifestação, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Deus está presente através da sua expansão energética e está dentro, e é a sua expansão pessoal que está dentro de todo mundo aqui, de todas as formas que tem as variadas experiências conscienciais, para ir progredindo, para chegar no nível de consciência onde você se rende a Deus e sai desse mundo. E essa forma humana é exatamente a forma que faz isso. Então aconteça na sua forma humana. Se até agora você não sabia disso, agora você está sabendo. Esta compreensão, né, de tudo que ele falou aqui é possível apenas para os devotos que se renderam plenamente aos pés de lótus do Senhor. Para os outros não é possível adquiri-la. Então é o bônus. Se você quer entender Deus, você tem que se estabelecer naquilo que te faz uma parte integrante dele. Se você quer conhecer a verdade de Deus, se estabeleça primeiro na verdade do seu espírito, que aí é a possibilidade de compreender a verdade suprema. Ou vice-versa, você se rende diretamente a Krishna, sem o falso ego, e aí a verdade que você é vai se revelar. E aí você vai viver livre, porque você está vivendo em Deus, né? Deus não prende ninguém. Quem te prende aqui é Maya, é a sua mente e o falso ego. Então quem não é devoto de Krishna, rendido plenamente em amor, não pode compreender Krishna, porque é através do amor que essa revelação surge, que você realmente não quer mais viver a ilusão desse mundo material, você não quer mais, você já se encheu disso, não quero mais outra encarnação, não quero ficar passando por esses perrengues, né, de estresse, de ansiedade. Isso aí vai acontecer naturalmente. Como o Prahlada Maharaja tem dito aqui, né, isso vai acontecer naturalmente na sua vida. Tudo que é bom e tudo que é ruim vai acontecer. Você já não pode mais fazer nada em relação a isso. Mas você pode transcender isso e observar os acontecimentos sem se envolver. Quando vem coisa boa, tudo bem. Se vem coisa ruim, tudo bem. Você resolve na hora. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se preocupe com o que você tem que fazer agora para resolver as besteiras que você fez e os atos piedosos que você colocou em movimento numa vida, numa encarnação passada, quando você estava completamente ignorante disso tudo que a gente está falando aqui agora. De você estar rendido à presença de Deus no seu coração. Então, se você não se rendeu plenamente aos pés de lótus de Deus, não é possível adquirir essa compreensão que a gente está falando aqui agora de modo assim, direto, né? Visível. Tá? Senão vai ficar só algo intelectual. Você vai ouvir essa aula, é intelectual. Você vai saber tudo sobre Deus, porém você não vai viver em Deus. Quantos devotos já encontrei aí que cantam o nome, que vão ao templo, adoram deidade, tem toda uma ética, uma vivência de comunidade e tal, mas eles não se renderam completamente a Deus. Eles não entenderam esse ponto, né? Então eles não vão compreender Deus. Porém, lógico, eles estão dentro de um processo mais poderoso de acordar, né, o mais rápido possível, porque já que eles estão se dedicando a Deus, são devotos, né, ainda neófitos nesse processo da consciência de Krishna, e vai chegar a hora que ele vai realizar Deus e pronto, é muito simples. Nesse sentido vivencial, né?
No Bhagavad Gita, o próprio Senhor confirma isto, né? Que ninguém pode compreender Deus se não tiver rendido plenamente a Deus. No verso 7 e 14, que diz: Daivihi esha gunamai mama maya durachaya mam evaje prapadyante mayam etam tarantite. O ser vivo, afortunado, aceita render-se com espírito de devoção. Tá? O espírito afortunado aceita render-se com espírito de devoção. Após vagar por muitas variedades de vida, em muitos sistemas planetários, quando alguém recebe a graça de um devoto e passa a compreender realmente a verdade absoluta, ele rende-se à suprema personalidade de Deus, como confirma o Bhagavad Gita. Bahunam Gyamandam Ante Gnanavam Mam Prapadyate. Né? Quando você compreende todo o conhecimento, você se rende a essa pessoa suprema, Vasudeva, Krishna. Vasudeva é a consciência suprema. Então, ele fala que aqui, por exemplo, você está recebendo um conhecimento, você está lendo o Bhagavad Gita, Prabhupada, então você está recebendo o conhecimento ou a graça, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é uma graça de Deus sendo manifestada agora pela boca dessa minha forma física, porque eu estou falando sobre Deus. E aí é uma graça. Quem ouve, né? Vários devotos que já têm um mínimo de rendição e realização de Deus, quando eles falam, você recebe a graça de um devoto e passa a compreender realmente. Então você está compreendendo aqui a verdade absoluta. Aí depois que você recebe essa graça, você se rende à suprema personalidade de Deus. Não adianta só receber a graça da compreensão máxima, que é dada, né, por um devoto puro, igual Srila Prabhupada ou no Bhagavad Gita, e não se render a Krishna. Não adianta de nada. Certo? Aí ele continua: os colegas de Prahlada Maharaja, que nasceram em famílias de daityas, ou demônios, pensavam que era extremamente difícil entender o absoluto. De fato, temos experiência de que muitas e muitas pessoas dizem a mesmíssima coisa. É o falso ego que está falando isso. É muito difícil compreender Deus. Deus, ele está em outro patamar. Compreende? É muito difícil. Nossa, Deus, ele é algo assim inconcebível, né? Algo... Geralmente é assim que todo mundo pensa, né? E aí, Prahlada Maharaj, quando falou esse verso, as crianças, eu achava que não. Aí ele fala, não, ele está aí no seu coração. É simples, quando você se rende a Deus, Deus simplesmente se rende a você, se passa a revelação para você. Mas nós temos a mente programada, parece que a gente quer algo difícil, né? Algo que, conseguir alcançar o topo dessa consciência, do nirvana, do samadhi. Aí você se torna um devoto puro, admirado nesse mundo, né? Um pregador da consciência de Krishna, todo mundo te adorando, aquele cara lá atingiu, né? E ninguém atinge nada porque não compreende que um devoto puro nesse mundo nada mais é do que a expressão do devoto puro que ele é. E aí ele fica mais adorando um devoto puro do que buscando o devoto puro que ele é. O que um devoto puro quer? Ele não quer discípulo. Chaitanya Mahaprabhu ele expressou isso em seu terceiro verso, né? Do Shikshastaka, que não está interessado em discípulo, nada. O devoto puro só quer fazer um serviço devocional, falar sobre Deus, levar essa consciência para todo mundo. Mas aí tem pessoas que vão chegar nesse ponto, né? E vão simplesmente, talvez, até cair de sua posição de devoto puro.
né? Isso acontece, né? Você chega num patamar muito alto, isso aí pode... É um poder maravilhoso que se o falso ego tiver ali, uma pontinha do falso ego, você cai. Aí Krishna não admite o falso ego nessa condição de devoção pura a ele, né? Então Krishna é amor puro, misericórdia pura, ele vai te dar tudo, mas ele não admite que você o use. E isso pode acontecer e acontece muito, né? Devotos, eu lembrei aqui da expressão anjos caídos, né? A pessoa era um anjo, imagina a posição de anjo, maravilhosa, e eles caíram. Por que eles caíram, né? Porque tem o falso ego, certo? Vão pensando aí, vão meditando que essas coisas são muito importantes, né? Ter constatado no coração. Então, os amiguinhos de Prahlada Maharaja pensavam que era extremamente difícil, né? Entender o absoluto. Você vê como um devoto, uma pessoa que já está com Krishna, fala de Krishna como se fosse amigo íntimo, e as pessoas conseguem entender, sem palavras, né, mirabolantes, assim, sem aqueles aspectos técnicos, conversar tecnicamente, que na escritura está assim, não, é igual o Prabhupada aqui, está falando aqui como um devoto, né, ele veio com a missão de espalhar a consciência de Cristo, então o Prabhupada, você lê ali os significados de Srila Prabhupada, é algo assim, bem simples, até as crianças podem entender. Todavia, né, de fato, temos experiência que muitas pessoas dizem a mesmíssima coisa. Todavia, esta não é a realidade. O absoluto, a suprema personalidade de Deus, está muito intimamente relacionado com todas as entidades vivas. É o ser mais íntimo que você tem. Nada está tão próximo de você como a presença de Deus. Certo? Você não pode ficar íntimo de ninguém, a não ser que Deus esteja criando essa condição no seu coração para que essa pessoa apareça, para que você tenha um relacionamento, para que você entenda que ela é um espírito. Tudo isso é Deus. Deus está lá no coração daquela outra pessoa, está no seu, e é íntimo. A sua relação vai acontecer nesse mundo, os seus relacionamentos baseados na vivência divina que você tem no seu coração. Isso tudo é perfeito, é o modo perfeito de se viver, né? Ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Céu é o seu coração místico, onde está a presença de Deus. Logo, para quem entende a filosofia Vaishnava, Vaishnava é relacionada a Vishnu, né? Vaishnava é um devoto de Vishnu, que explica como Deus está presente, né, Vishnu em toda parte, e como atua em toda parte. Adorar o Senhor Supremo ou compreendê-lo não será absolutamente difícil. No entanto, apenas mediante a associação com os devotos é que alguém pode compreender o Senhor. Me veio aquele pensamento, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu apareço. Então, Prabhupada está falando, se você se associa com mais devotos que estão gerando essa energia, essa egrégora, né, divina, de amor, então Deus ele se faz presente com mais potência, né, no coração da pessoa que está assim. Então, Prabhupada está falando, apenas mediante associação com devotos é que alguém pode compreender o Senhor. Por conseguinte, em seus ensinamentos, a Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse no Chaitanya Madhya 1951, Brahmanda Brahmite Kona Bhajyavam Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhaktilata Bija. Nas condições materiais, a entidade viva vagueia através de muitas variedades de vida e de circunstâncias. Porém, se ela entrar em contato com um devoto puro
e for bastante inteligente para aceitar-lhe as instruções a respeito do processo do serviço devocional, não encontrará dificuldade alguma em entender a suprema personalidade de Deus, a origem do Brahman e do Paramatma. A este respeito, Srila Madhvacharya diz: Antaryami pratyagatma vyaptaha kalo harihi smritaha prakrityatam asavrita tattva hare aishvaryam na janyate. Como Antaryami, né, o Senhor está presente nos corações de todos e é visível na alma individual coberta pelo corpo. Na verdade, ele está em toda parte, a cada momento e em todas as condições. Porém, como fica coberto pela cortina da energia material, para as pessoas comuns, parece que Deus não existe. Então, acabamos aqui, né, a leitura de Srila Prabhupada, mas você vê a sutilidade disso, né? Existe um véu de Maya, onde quando você ultrapassa esse véu, que o próprio Krishna vai retirar da sua vida, porque você se rendeu a ele, então você fala: Deus, eu quero que você se revele para mim, nesse estágio de amor por ele. Então Deus se revela e a cortina de Maya, o cenário da ilusão é desfeito. E já as pessoas que ele fala aqui que são comuns, né, que são a maioria das pessoas não tem essa sabedoria divina, não se rende a Deus, parece que Deus não existe, ela não consegue compreender o que é o Brahman, o que é o Paramatma, o que é o Bhagavan, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo material, o que é a alma, né? O que é esse corpo material, o que é esse mundo material, a existência, como é que Deus está funcionando aqui dentro, toda a administração, a evolução do espírito através das formas, assim, eles não compreendem isso. Simplesmente vive aquela rotininha de acordar, ter que trabalhar, manter a família, o trabalho, o entretenimento, expressar, né, alguma coisa, alguma importância nesse mundo, e depois esperar a morte, fugir da morte. Ele não quer pensar nisso também, ele não vê Deus, ele não pensa na morte, é uma programação, é como se fosse um robô hipnotizado, né, com um software que colocam aí na cabeça dele desde quando ele nasce, né? É como se fosse chipado mesmo, assim. E a vida de uma pessoa comum significa que ela vai ter que voltar em outra forma, talvez comum de novo, até encontrar um mestre espiritual ou uma pessoa mais avançada em consciência de Krishna, que vai estar passando exatamente esse conhecimento que a gente está falando aqui, citando, né, a autoridade dos versos falados por Deus, né, e também a autoridade de um mestre espiritual fidedigno, por exemplo, como Srila Prabhupada, Prahlada Maharaja e outros devotos que conseguem também colocar esse conhecimento em pauta para a alma refletir realmente onde ela está dentro desse processo. Tá? Então temos que compreender isso e depois dessa compreensão render, né, o nosso coração verdadeiramente a Deus, sem interesses secundários, né, sem barganhar com Deus, compreendendo que tão logo você se rende a Deus com esse sentimento de sim, eu quero isso, eu estou disposto a não me envolver mais com Maya, me desapegar e fazer essa prática diária constante de limpeza do meu coração e da minha mente. E vai chegar um ponto, dependendo da misericórdia de Deus, pode se revelar o mais rápido possível para você, porque Deus vai de acordo como você vai em acordo para Ele. Se você tem essa avidez, né, por realizar Deus, Deus ele dá a realização mais rápido. Depende de você, você é responsável.
Se você quer ficar nesse mundo, não tem problema, você é eterno. Mas vai ter que chegar uma hora que você não vai estar satisfeito nem com o posto lá do Senhor Brahma, o Criador do Universo. Então até o Senhor Brahma está adorando os pés de lótus de Deus, porque ele está pedindo a Deus, eu criei o universo, mas eu quero voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, né? Já que ele é o ser mais elevado em potência espiritual, né? Quer dizer, o Senhor Shiva é mais elevado que o Senhor Brahma, mas estão aí, né? Nessa categoria transcendental, potencializados por Deus para fazer os papéis mais importantes aqui nesse planeta, de criar e de transmutar energia, destruir, toda essa história que a gente conhece dentro daquilo que se chama impermanência ou temporariedade nesse mundo material. Ok? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias a Prahlada Maharaj, todas as glórias a Nrsimhadeva, todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao santo nome de Deus. Muitas bênçãos na vida de vocês, muita luz, meditem e rendam-se aos pés de lótus de Krishna, cantem e sejam felizes. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!